Bom dia a todos. Manaus, segunda-feira, 18 de maio de 2020. Dando sequência à programação da grade eclética do canal, apresento a vocês a série A Inquisição Católica, baseada no vídeo vencedor da enquete da primeira semana de maio. Esse vídeo foi um pedido feito pela internauta Alice Alves de Mendonça, residente na cidade de Gama, Distrito Federal. Como o vídeo ficou muito grande, quase 1h30, resolvi fazer dele uma série em 7 capítulos, a começar de hoje, segunda-feira, dia 18 de maio, somente nos dias úteis. 80% dessa série é um tributo a todas as mulheres que foram perseguidas, julgadas e condenadas por bruxaria durante a Inquisição Católica. E 20% é em homenagem aos outros hereges queimados nas fogueiras da maldade. Embarque nessa nave do conhecimento e venha comigo saber um pouco mais e tirar suas dúvidas sobre a Inquisição Católica. Fiz um vídeo recentemente sobre a Inquisição Protestante. Agora chegou a vez da Inquisição Católica. No decorrer dos séculos V a XV, a Igreja se fez presente de forma marcante. A Idade Média foi o cenário de uma ascensão religiosa e ideológica como nunca se tinha visto antes. O cristianismo, como instituição, tinha vários patrimônios espalhados por toda a Europa, entre eles igrejas, mosteiros e catedrais, assim como era apoiado por diversas autoridades políticas da época. Uma hegemonia do catolicismo inegável. Apesar de toda a imponência e abrangência, sempre havia os que não compartilhavam da mesma ideologia cristã, os hereges. Naquele tempo, a rigidez era uma marca impiedosa da orientação doutrinária do clero católico. Entre os hereges, haviam aqueles que buscavam um novo tipo de vivência religiosa, tudo baseado em outras religiões, ou mesmo no próprio cristianismo, diferente do que pregava a igreja da época. A igreja começou a perceber o movimento crescente dessas pessoas consideradas hereges e no século XIII autorizou as primeiras investigações contra eles. Os hereges eram chamados de inimigos do corpo de Cristo. Depois disso, foi destacado para perseguir os hereges a famosa Milícia de Jesus Cristo, um grupo de clérigos que tinha a incumbência de perseguir todos aqueles que falavam contra a igreja. A igreja sempre contou com o apoio das autoridades locais, facilitando seu trabalho em perseguição, prisão, julgamento e condenação dos inimigos de Cristo. Esse grupo de perseguidores tinha alcunha de fiscais da... Chegaram ao ponto de usarem torturas para conseguirem confissões. Depois disso, havia sentença condenatória e a execução da pena era cruel, queimar na fogueira. Tudo isso para manter o predomínio da sua fé e expulsar de seu território todas as outras formas de religiosidade. Entre os fiscais da fé, encontrava-se Nicolas Aymerich, autor de um manual de Inquisição, um livro que, digamos, orientava de maneira escancarada os métodos de investigação e punição. A Inquisição Católica foi forte nos séculos XIII e XIV, decaindo um pouco no século XV, mas essa aparente calmaria não iria durar muito, pois, com a entrada em cena dos reinos hispânicos, o movimento voltou ativo de forma impiedosa. No meio de tudo isso, os interesses econômicos e políticos dos poderosos reis. Eles tinham a finalidade de se apossarem das grandes riquezas acumuladas pelos comerciantes judeus. Os reinos hispânicos encontravam-se no meio de uma luta para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica,
e das primeiras fases do projeto de expansão marítimo-comercial. Pronto, estava feito o estopim para justificar a luta contra os judeus, a motivação religiosa, os interesses econômicos. Os judeus, que sempre foram demonizados pelos católicos, passavam agora a sentir também na pele a perseguição do Estado por interesses financeiros. A simbiose Estado e Igreja estava completa, a tal ponto que os investigadores da Inquisição moderna eram nomeados pelo próprio Estado. Veja o caso de Portugal, onde os judeus dominavam o comércio. O rei Manuel I estabeleceu a conversão forçada dos judeus em 1497. Essa medida causou mais confusão ainda. Os ânimos foram acirrados entre os cristãos e os ex-judeus que se convertiam ao cristianismo de maneira forçada. Os católicos desconfiavam da conversão religiosa dos judeus. Esse início de século teve um monte de violência. Amanhã, terça-feira, 19 de maio de 2020, daremos prosseguimento à série com o segundo episódio da mesma. Abraços e até mais.